Olá, pessoal! Oi, torcida querida! Hoje estou tendo a honra de receber aqui no estúdio a Benê Ferretti. Ela é a mãe do ex-jogador do Corinthians, Júnior Ferretti. Oi, Benê, tudo bem? Oi, tudo bem, Cida? Obrigada por participar aqui do podcast. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Ai, Benê, conta pra gente essa história do Ferretti. Como é que começou isso? Bom, ele teve uma infância belíssima. A gente morou num condomínio com muitos amiguinhos, né? Conjunto Intervale, na Vila Industrial. Muitos amigos. Até hoje, eles vêm muito aqui na loja, né? Para matar a saudade da infância. Então, foi uma infância belíssima. Eu e meu marido, a gente só teve os dois, né? Ele e a Raquel. E a gente saía muito com eles. Iam, assim, cinema, circo, né? Parque, diversões, clubes. Meu esposo sempre trabalhou na Embraer, né? Então, a gente ia muito no clube da Embraer. Somos sócios remidos aqui do Termas do Vale, né? E a gente ia no Luz, meu esposo também jogava bola, então a gente vivia no meio do futebol. Mas engraçado que a gente nunca pressionou ele, né, o Ferretti, para jogar bola. E ele gostava muito, a paixão dele era hominhos, carrinhos e nada de bola, nem nada, 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 nada. Diferente dos netos de hoje. E a paixão dele também era o He-Man, adorava o He-Man. E daí, um dia eu estava com meu esposo tomando café, né? Ele tinha acabado de chegar do trabalho, estava tomando café. E, de repente, ele tinha descido para brincar com os meninos de hominho, de carrinho, já tinha 7 anos. E nem mencionava bola. E daí ele entra correndo, né? Falando, papai, eu vou jogar no time do Pedrão. O Pedrão me chamou para ser goleiro. Daí meu marido levou um susto, né? Porque foi jogar bola e nunca pegou na bola, nunca foi de pegar bola, nunca mesmo, nem para brincar. Não ligava. Daí eu falei, tudo bem, né? Colocou a roupa, um tênis lá e desceu. Daí, meu marido deixou, tomou café, tudo, né? Depois a gente desceu para dar uma olhadinha de longe. E daí ele começou firme, montaram um timinho lá dentro do condomínio e ele começou, né? E começou com toda a seriedade. E ele era sempre líder, como ele é hoje, espírito de liderança, assim. Os meninos ficaram apaixonados por ele. Ele era muito alegrinho, muito assim, extrovertido, brincalhão também. Tímido, mas ali no meio deles, não. Daí começou. E daqui a pouco os meninos convidaram ele. A gente morava perto do São José ali. No São José, na época, tinha a escolinha, né, liderada pelo chileno, um ótimo professor. E daí convidaram ele entrou, foi também. E lá, todas as tardes, meu esposo chegava do trabalho e ia lá para pegar ele no treino, né? E vinha com ele. Eu levava e ele vinha e ele pegava. E sempre na volta, vinha com os amigos, né? Parava no lugarzinho lá, comprava uma tubaína e distribuía entre os meninos lá, tomava e chegava em casa. E daí começou, né, a jogar bola. Daí meu esposo lá na Embraer também, tinha um timinho de salão, né? Com 8 anos ele começou na escolinha também da Embraer. E começou a jogar para valer mesmo, sabe? E começou a despontar no time, aparecer, né? Marcar muitos gols e começou a sair no jornal. Antigamente tinha o jornal Agora aqui na cidade, né? E o jornalzinho da Embraer. Ele saía direto e era gols, 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 gols. E um dia, daí, numa época lá, houve um campeonato. Todo ano tinha um campeonato em Vinhedo, das escolinhas de futebol. E lá iam muitos olheiros. Daí
o chileno chegou em nós, né? E conversou com meu esposo. Falei, Ferretti, a gente está indo para o campeonato lá em Vinhedo e nós vamos levar o Ferretti, se você, né, concordar. É uma categoria maior que a dele, mas como ele está despontando aí, tá indo bem, então a gente gostaria de levar ele com a gente, se você concordar. Daí meu esposo deixou, eu não me lembro, parece que meu esposo foi também. Eu não me lembro se eu fui, mas meu esposo eu sei que foi. Daí jogando lá no campeonato, né, ele deu tanta sorte que logo na entrada o menino da posição dele se machucou e ele entrou, teve que entrar, sabe? Daí ele jogou muito bem, fez um belo jogo lá. E daí nós viemos embora, né? E tranquilo. Daí durante a semana começaram a ligar. Ligaram do Guarani. Como que chama aquele outro time que tem do lado do Guarani lá? Eu sei que foi o Guarani. Ponte Preta. Ponte Preta não é verde também. Guarani. Eu vou lembrar depois. Tá. E o Corinthians. Começaram a ligar. Nas primeiras ligações eu não dei importância, mas aí mandaram o cartão, sabe? Cartão para a gente ligar. E daí, na época, ele já estava assim, todo querendo jogar no time grande, né? Mas era muito criança, naquela época ainda era muito cedo. Hoje eles vão cedo para lá, né? Mas naquela época a gente não concordava. Mas aí começaram a insistir muito, né? Daí do Corinthians, tinha o diretor da categoria lá dos meninos e ligou para a gente. Me chamo Wando, né? Sou aqui do Corinthians e vi seu menino jogar lá em Vinhedo, gostei muito. E gostaria que vocês trouxessem ele para cá, para trabalhar com a gente. Daí o meu marido falou, de jeito nenhum, porque ele tinha 13 anos, né? De jeito nenhum, estava terminando a quarta série. Não, de jeito nenhum, muito criança, não vai não. E ele sempre foi muito animado, o Ferretti. Ele queria, antes de sair daqui, ele tinha um mercadinho perto de casa, ele queria trabalhar lá de todo jeito. E meu marido falou, não, você vai estudar, né? Vai estudar, não vai trabalhar agora, não. E nem jogar bola também, não. Mas daí ele vem na mãe, sempre a mãe, né? Para convencer. Sempre a mãe. Ele vem servindo, tá? Porque eu quero ir, porque eu quero ir lá, ver, eu quero jogar lá. E onde, eu acho que é Ponte Preta mesmo, Ponte Preta. Em Campinas. Isso mesmo, Guarani e o Corinthians. Daí eu peguei e falei para ele, então vamos conversar com seu pai, mas nós vamos no Corinthians. Ele escolheu. Daí eu falei assim, bom, vou convencer seu pai, né? Mas ele não quis ir. Daí eu convidei uma amiga minha, que o filho dela jogava com meu filho. Daí ele tinha apelido de cavalo, de São José. Era grandão. E daí a gente pegou e chamei ela, a mãe dele chamava Carmen. Falei, Carmen, vamos comigo lá no Corinthians, quem sabe, né? Dá um jeitinho, o cavalo também fica lá, né? Daí ela dirigia, daí nós fomos. Foi eu e ela, doidas. Daí chega lá, eles ficam o tapete vermelho para a gente entrar, né? E não sei o quê, e a escola, e a gente vai ter escola particular, né? Tem perua que leva, e vai ter salário, não sei o que lá. Daí meu filho mostrou para a gente lá como que era o alojamento, tudo, né? Mas naquela época era tudo muito simples, sabe? E aqui, meu filho, ele tinha tudo, né? A gente, graças a Deus, a gente foi rico. A gente não é rico, mas a gente é rico da graça de Deus. Teve uma infância assim, com bastante mimo, carinho, sabe? Ele, com 13 anos, ele não tomava nem ônibus aqui. Onde ele ia, eu levava de carro. E daí a gente viu lá, eles falaram tudo isso, né? Eu cheguei e conversei com meu esposo, né? Convencemos, daí não tinha mais jeito, tinha que ir. Ele falou, não, eu vou, né? E daí fomos, levamos ele para lá.
nos primeiros meses, né, ele ia 2 vezes na semana, tinha um treinador que ajudava lá, que morava aqui em São José, ele levava e trazia ele. Daí, depois que terminou as aulas, que a oitava série, né? Daí ele ficou direto lá no alojamento. Aí ele ficou longe lá. E você? Como é que foi? Nossa, Ficar longe, assim? a nossa vida virou um chapéu velho. Virou de ponta cabeça, porque fim de semana, ele ficava lá durante a semana. E fim de semana, às vezes, direto tinha jogos, campeonatos, né? Daí, quando ele vinha para cá, meu esposo saía da Embraer 5 horas, ia direto para lá, pegava ele quando não tinha jogo, né? Trazia. E na segunda-feira, antes de voltar, antes do meu esposo entrar para o trabalho, né? 5 horas da manhã, assim que ele entrava às 8, ele já saía com ele e levava para o Corinthians, que lá o treino também começava às 8 horas. E quando tinha, né, jogos, a gente que ia para lá. Sim. A Raquel ficava doida, porque ela carregava o patinete, bambolê, carregava tudo, porque era ela no meio só de meninos, né? Não tinha mulher. Mas foi assim, a gente fez isso, a gente se empenhou para fazer o que ele, né, escolheu para fazer. Eu acho que ele descobriu o dom dele muito cedo. E tinha dom mesmo, porque, nossa, aqui em São José todo mundo conhecia, adorava ele. E gostava de ver o jogo dele. E você imaginava que aquele menino que jogava bola ali com os amiguinhos, né? Que ia chegar a ser um jogador de futebol? Até porque o seu marido nem queria que ele fosse para São Paulo, né? Que ele jogasse bola. A gente não sonhou com isso, não. E nem almejava, não. A gente não almejava, a gente escolheu assim, sempre pensou para os nossos filhos assim, a gente quer a felicidade deles, né? A gente não forçava nada mesmo. Meu esposo ficava até no canto, assim, nunca se meteu com o jogo, da opinião, nada, sabe? Ele só passava para ele em casa, ele passava as regras, né, as técnicas que ele conhecia, né? Passava para ele, falava para ele agir assim, assim. E a gente se preocupava muito também com os amigos, né? Com a maneira de viver lá dentro do alojamento, né? Com as companhias. Mas lá era tudo assim, bem rígido. Eles tinham horário para dormir, né? Para levantar, e era bem rígido. E não deixavam sair lá fora. Mas, na época, eu fiquei tão, assim, preocupada, né, que eu aprendi a dirigir sozinha lá para São Paulo. E eu falei para o meu marido, até foi na época que saiu o Corsa da GM, né, o Corsa Indy. Falei para ele, compra, porque a Dutra era toda emburacada, cheia de buraco naquela época, era terrível a Dutra. Eu falei, preciso de um carro melhor. Daí eu ia dirigindo sozinha para lá, aprendi a dirigir. Que coragem! Eu ia direto para lá. Ia para pegar de surpresa, para ver se estava tudo bem, se estava tudo... Daí, a primeira vez que eu fui, já tinha, acho que mais de mês que ele estava lá. E a gente estava indo fim de semana. E daí eles prometeram a escola, perua, tudo, né? Daí eu cheguei lá e os meninos, eu ia direto, os meninos do alojamento, eu batia lá, os meninos já falavam, é a mãe do Ferrete, é a mãe do Ferrete. Eu chegava cedo, acordava todo mundo. Daí ele saía assustado, né? Oi, mãe. Daí eu chegava de surpresa para ver, né? Daí, esse dia eu passei com ele ele passava na lanchonete para tomar o café, que já estava tudo arrumado, né? Daí a moça da cozinha falou assim para mim, seu filho é uma graça, é uma belezinha, ele levanta cedo, cabelinho arrumadinho, penteadinho, arrumadinho, e corre para tomar o metrô. A hora que ela falou metrô, eu desmontei. Você não sabia? Não, porque ele foi para lá, eles prometeram que ia ter perua, tudo para levar para a escola e trazer, né? E parece que era na Vila Maria, onde ele estudava. Sim.
Daí eu falei, meu Deus, eu desmontei. Eu falei, metrô? Daí depois ele me contou que roubaram até o tênis dele na passarela de atravessar para pegar o metrô. Eu falei, meu Deus do céu. Daí fui lá, dei uma dura. No... Entrei lá, rodei a baiana lá. Vocês falaram isso? Eu sei que no outro dia ele já estava dentro da perua, é que não tinha vaga, eles estavam esperando surgir vaga. Mas aí deixar o menino sozinho, Sim, né? sim. Ele parece que tomava 2 ônibus e um metrô. Sim, sim. Nossa, mãe, eu falei que ia trazer ele de volta. Daí eles arrumaram. E daí também salário, sabe, atrasado. Daí a gente abriu conta para ele lá, né, e colocamos dinheiro lá para ele, mas depois, no início foi assim, demorou, mas depois acertou, sabe? Daí, e ele foi indo cada vez melhor, passando de categoria para categoria, né? Até chegar no profissional. E antes disso, ele também participou do Sub-17, que foi no Japão, sabe? Jogou lá. E Ele foi até para seleção, né? foi, então, Sub-17. Sub-17, ele participou. Foi. E também antes, o que eu ficava tranquila é que antes dele ir, a gente é uma família muito religiosa. Eu fui criada assim no berço mesmo, católico. Eu praticamente sou daqui de São José dos Campos. Cheguei aqui com 4 anos, morava na Vila Maria. E, na época, o padre vigário da paróquia era o Padre João. Então, a gente foi criado debaixo da saia do Padre João, como diz, né? Meus pais muito religiosos. E daí, o Júnior teve essa formação religiosa boa também, sabe? Era muito boa lá onde a gente morava, no intervalo. Tinha um centro catequético lá dentro, umas catequistas muito boas. Daí ele saiu daqui com a primeira Eucaristia e o crisma, foi crismado, tudo para lá. Então ele teve uma boa base, sabe, de formação de família. Mas a gente, para não perder esse vínculo, a gente ficava... Naquela época era Skype, né, que falava, a gente falava. Então, tinha o computador em casa todo dia. Ele terminava o treino lá pelas 8 horas, assim, depois da janta. A gente se falava. E todo dia no telefone ele ligava, a gente ligava também, todo dia. E foi assim, depois quando ele passou para o profissional, daí foi até ele foi lançado pelo Vanderlei Luxemburgo. Era na época, era o Vanderlei, que era o Era técnico. ele, ele que lançou ele. Daí foi uma época assim, uma época que ele começou a desligar um pouco da gente, porque daí nós tivemos que ir para lá, alugar um apartamento, que daí ele já não ficava mais no alojamento. Sim. Ele ficava fora. E daí me preocupava muito também, porque ele tinha 18 anos, né? Muito, muito novinho para ficar sozinho. Daí eu ia mais vezes para lá. Às vezes ficava uma semana lá no apartamento dele. Eu que montei tudo o apartamento, comprei tudo que faltava lá para ele ficar lá, mas eu ia direto. E ele era danadinho, ele era líder de tudo, de estudo, de futebol, mas também de bagunça. Ele era terrível. E às vezes eu chegava lá, estava aquele monte de amigos dele dentro do apartamento e com tipo baladinha lá dentro do apartamento. E na época ele tinha muita amizade com o Vampeta e o Guilherme, que jogava na seleção. Eles eram mais velhos, mas jogavam no Corinthians, né? Os jogadores. E ele saía muito com eles também. E eu ficava preocupada, né? Mas daí ele foi indo. Daí no primeiro campeonato que teve... campeonato... Ai, meu Deus, esqueci. Campeonato que teve lá do Corinthians, que ele jogou. No primeiro jogo, ele machucou, rompeu o tendão. Foi. Sabe? Na estreia mesmo? Na estreia. O Luxemburgo chamou, ele foi fazer uma Não, estreia. ele fez alguns jogos. Fez alguns jogos. Foi campeão brasileiro, acho que é o primeiro brasileiro que teve, que ele jogou, e na época do Vampeta. Sei.
Eu até me esqueci desse detalhe, perguntar para o meu marido, que eu queria lembrar e esqueci, acabei não perguntando. Eu sei que ele jogou e foram até campeão, sabe? Mas ele machucou no primeiro jogo do campeonato. Nossa. Daí rompeu o tendão. E daí, como o campeonato estava andando, ele continuou jogando e não podia, mas continuaram com ele jogando. Nossa. E daí ele já tinha que ter parado, já tinha que ter operado, feito tratamento, operado em seguida. Mas como ele estendeu, daí aquilo lá ficou pior, sabe? E quando ele foi tentar, fez a cirurgia, mas já não ficou perfeita. Entendi. Como poderia ter ficado se fizesse antes. Daí isso aí atrapalhou bastante. Ele foi emprestado depois para o Rio Branco aqui. Também no... Qual outro que ele foi? Foi Rio Branco e Rio Preto. Ele jogou um tempo. Daí ele estava meio assim desconcertado e estava chateado porque ele estava ganhando tudo no Corinthians, mas ele não estava satisfeito com o trabalho dele, que não estava rendendo. Ele resolveu ir lá para a Itália, sabe? Foi não só para a Itália, ele esteve na França, no Japão, na Grécia. Decidiu ou ele foi emprestado pelo Corinthians? Não, ele decidiu. Daí ele mesmo pediu o passe dele, né? Conversaram lá e se acertaram. Certo. Pediu o passe e saiu. Quantos anos ele tinha quando ele decidiu ir para a Itália? 20. Nossa, muito novo. Era. Porque essa lesão que você está falando foi logo no início dele. Foi. Quando ele estreou no time profissional, Foi. teve essa lesão grave. Era 20, acho que era 22, por aí. Certo. Estava para lá na Itália. Mas primeiro ele não foi para a Itália, não. Primeiro ele foi na Grécia, jogou num time lá que eu não me lembro. Depois jogou, parece que acho que no Japão, esses outros lugares. Aí ele foi quando estava com o Corinthians, que ele viajava muito com o Corinthians. Daí ele parou na Itália, jogou jogou em Gradisca, no Triestina, que era do Trieste, e no Monza. Jogou lá também. Quanto tempo, você lembra? Acho que ele chegou a jogar 1 ano. Acho que pouco tempo, não foi muito. E nessa época ele estava bem da lesão? Não estava muito bem, não. Daí aconteceu outra lesão, acho que no pubis. O pubis acho que foi aqui no Corinthians também, que aconteceu. Daí lá ele conheceu, né, o dono do restaurante japonês, que também trabalhava com... Quer dizer que ele estava jogando lá e ele se machucou também na Itália. Foi. E decidiu parar. Daí ele parou lá na Itália. Graças a Deus eu fiquei assim tranquila, porque acho que por ser religiosa, pelo menos ele parou num lugar bom na Itália. Sim. Né? E daí, nossa, e a gente continuava se falando, né? Mas daí ele conheceu o Bin, desse restaurante japonês que trabalhava com vinhos também, produtos italianos, né? E ele gostou, sabe? Começou a trabalhar com ele lá e gostou. E daí ele falou, vou voltar para o Brasil, né? Só que ele queria voltar para cá, mas montar uma coisa para cá, mas não sabia... A gente morria de medo dele vir, não dar certo, porque esse dono do restaurante gostava muito dele. E tinha propostas grandes para ele voltar para lá. Queria segurar aí mesmo, ele lá não queria que ele viesse. Daí eu falei, Daí eu comecei a rezar, né, para ele voltar. E ele queria voltar, mas tinha medo também de investir, porque era investimento alto, né, e não dá certo. E era até uma época ruim também aqui, que não estava muito boa a economia aqui. Daí
Daí ele falou, um dia ele me ligou, falou, né, para ir procurar para ele um ponto aqui que ele queria voltar. Rodei a cidade inteira com meu marido e nada. E nada, não achava nada. Daí, do jeito que ele queria, né? Mas eu imaginava que ele queria o ponto para abrir a princípio até era um restaurante japonês que ele queria, que ele trabalhava mais nessa área lá. E daí procurando, não achava nada para ele montar, né? Nada batia, a mesma coisa quando você está procurando uma sala para alugar, né? Daí você procura, olha, mas é igual um casamento, né? Você olha e fala, é essa que eu quero, né? E eu não conseguia. Daí, no meu prédio, lá onde eu moro, começou a erguer o prédio da esquina, que é em frente ao meu prédio. Sim. E ficou um tempo o terreno vazio lá. Daí começou a levantar o prédio e eu comecei a enxergar a sala dele ali. Olha, que incrível, Sabe? né? E comecei a enxergar. Daí, quando ficou pronta, eu falei para ele, falei assim, olha, eu estou vendo uma sala aqui que eu acho que é isso que você está querendo, mas não sei, porque não deve ser barato, né? Ele falou assim, manda para mim as fotos, né? Manda tudo aí que eu vou ver. Daí ele olhou, né? E ele gostou, falou assim, mãe, mas isso é muito caro mesmo, mas eu vou embora, eu vou para aí, eu vou andar com o papai por aí, e a gente vai dar uma olhada. Ele queria na Anchieta, no São João, por ali. Mas aí chegou aqui, ele olhou, ele gostou da sala. Mas ele andou de novo com o pai dele o dia inteiro, mas não viu nada também. Ele chegou em casa e falou, não tem jeito, é aquela ali mesmo, eu vou ter que conversar. Vou ter que conversar com a pessoa, né, para ver o que dá para fazer. E foi, conversou e no fim deu certo. Foi inaugurada a loja, abriu e já tem 10 anos, né? Eu falei, eu rezei tanto que Deus me trouxe, ele colocou bem em frente ao meu prédio. Eu já só atravesso a rua, já estou ali. É aqui perto, né? É, Aqui perto do estúdio, né? O restaurante dele. É. Nossa, que interessante, né? Você vê esse negócio da lesão, né? Que aconteceu. Lógico, se não tivesse acontecido nada disso, das lesões, ele teria continuado como jogador. Sim, a gente sofreu muito. Meu marido caiu até os cabelos dele de quando ele saiu de casa e tudo. Porque a gente pensa que é fácil, mas não é. É muito difícil, né? Muito. E por rolar muito dinheiro, assim, você vê muita coisa também que não concorda, né? E o futebol, né? Tem muita coisa assim por trás também que a gente não gosta mas enfim, foi uma escola para ele, foi uma faculdade, né? Como diz, você aprendeu muita coisa. E ele ficou muito tempo no Corinthians, né? Desde os 13 anos. E foi pro profissional, né? Poderia ter permanecido lá, né? Mas devido a essa lesão, né, que você contou, o caminho dele mudou. Mudou tudo, Mas, olha, ele não tem nenhum trauma, ele é um menino feliz, você vê, quem encontra ele adora ele é bem assim, alto astral, né? E uma pessoa bem alegre, extrovertida e trabalhador, muito trabalhador. E muito inteligente. Ele me surpreendeu quando ele chegou aqui. Eu vi ele mexendo com a loja, montando. Eu imaginava, mas não tanto, sabe? Não tanto. Falei, nossa, ele me surpreendeu mesmo. Tenho muito orgulho dele, como, né? Muito mesmo, como empreendedor. Muito bom, né? E assim, lá eu li, né, em algumas reportagens, que lá na Itália tinha muitos jogadores que frequentavam esse restaurante japonês, né, onde ele trabalhava. Era o Kaká, né, na época que ia. O Thiago Silva, né, também, né? Ronaldinho. Então, quer dizer, esse restaurante... Era do lado do Milan. Era em Milão, né? Milão. Era do lado do Milan. Sei. E aí ele acabou levando todos os jogadores para lá, para esse restaurante. Os meninos iam tudo pro restaurante dele. Vamos pro restaurante do Ferretti, vamos lá. Eu fui para lá uma vez, eu estava no apartamento dele, quando eu cheguei, ele fez jantar lá para mim receber. Estavam esses caras tudo lá.
Falei, meu Deus. E de vez em quando, eles aparecem aqui na loja. Eles vêm, Ah, quando eles vêm pra é? cá. Ai, que legal, Eles vêm menina. muito. O, como que chama? O Guilherme não, esse, o Vampeta, né? O Vampeta Vampeta. vem muito aí. Vem aí, né? Ele, o. Ah, me deu um branco. Como que chama o carioquinha lá? Júlio César? Ele também, o Júlio César. Também, né? Não o. Ai, como que chama aquele baixinho? Não, não, do Corinthians. Ricardinho, não. Não. Marcelinho Carioca. Carioca. Marcelinho Carioca também, Então, né? esses aí sempre estão aqui No no restaurante dele, né? restaurante. Vem direto aí, eles. E escuta, e ele tinha talento para essa área de culinária? Você está falando que ele cozinhava para cozinhou lá para você, para os jogadores? Como é que é isso? Não, lá na Itália, ele montou, eu acho que ele comprou pronto, né? Eu sei que a geladeira dele estava lotada de coisa. Quando cheguei lá, não tinha nem onde fechar a geladeira. Mas ele cozinhava mesmo? Fazia? Não, comida, ele era massa? gerente lá. Ele era o gerente, né? Era, mas ele entendia. Ele tem uma mente brilhante. Ele presta muita atenção em tudo. Por exemplo, se você for hoje a primeira vez na loja tomar um vinho e pedir para ele, né, a referência do vinho, tudo. Quando você voltar, ele sabe o vinho que você tomou e te fala e já vai com o vinho para te apresentar. E ele fez um curso de vinhos também na Itália? Fez lá. O rapaz que ele trabalhava com ele é jovem como ele. Então, os dois eram muitos amigos e então ele aprendeu muito com ele, toda essa culinária italiana, né? Sim. E de peixe também, que ele conheceu muito, porque ele trabalhava com peixe também, era num restaurante japonês lá. Aham, certo. Então, ele Que se coisa. deu bem lá e com a gastronomia ele me surpreendeu. E também como empreendedor. Nossa, eu não imaginei que ele tinha tanto talento. Impressionante, Muito, né? E chegar com toda essa experiência que ele teve É. lá em Milão, né? Nesse restaurante, e vem aqui para São José É. e monta esse restaurante, né? Foi. Nossa, foi muito. E foi muito gostoso ver ele começar ali, porque o restaurante estava no térreo, né? E ver ele decorando, ele mesmo montando, Sei. chamando a pessoa, falei, eu quero assim, assim, Aham, assim, certo. sabe? Aham. Ele vendo tudo e a gente acompanhando, foi muito gratificante. Você vê, né? Que às vezes o jogador, geralmente, quando encerra a carreira, ele pensa em fazer uma coisa, né? É. E ele não, ele inovou, ele passou por uma situação, né, de Foi. lesão difícil e ele transformou isso, né? Virou, deu volta para cima, né? Por cima, como fala, né? E superou esses desafios que ele. Foi, superou. E E ele. ele não sente, porque tem jogadores que a gente conversa, que tem amigos dele que não deu certo, que a gente vê que ficou um certo ressentimento, Sim. né? E ele não, sabe? Ele, de jeito nenhum. Ele se dá muito bem com os meninos que jogou com ele, que vem aí, ele torce por ele, sabe? E eu vejo ele muito feliz, ele não ficou com essa coisa por dentro dele, não, negativa. Mas ele sabe? bate uma bolinha assim com os amigos de vez em quando Não. ou não? Muito raro, justamente por causa do tornozelo, Sei. que incha o tornozelo dele quando ele vai rachar assim. Sei. Teve agora mesmo, esse ano, ano passado, final do ano, foi em dezembro, houve um almoço lá no Corinthians, um churrasco lá, um evento, assim, com uma reunião de todos os jogadores que passaram pelo Corinthians, com os Certo. pais. Sei. E nós estivemos lá Ai, com que ele. legal. Mas foi muito, muito, muito bonito, muito bom, sabe? E lá ele ficou feliz. Ele vai ainda lá. Ele tem, eu não sei se ele ainda está com a firma ou ainda tem uma firma que lança os meninos. Eu sei.
Aí ele tem muita amizade lá com o pessoal do Corinthians. Ele tem acesso livre por ele ter sido jogador, né? Então ele entra lá e sai a hora que ele tem a carteirinha de lá. E daí nós fomos com ele nesse almoço. Falei, nossa, foi coisa maravilhosa, sabe? O evento foi muito bonito, muito bom, em todos os sentidos, sabe? Música, o Ronaldo, ele era goleiro, né, do Corinthians, ele tem uma banda de rock, então ele levou a banda dele, a banda animou o churrasco inteiro, sabe? Então foi um evento bem animado. E ele chegou a cozinhar nesse evento, não? Nesse lá do Do Corinthians? Corinthians? Não, Só- nesse eles, O o Corinthians Corinthians preparou, mesmo né? preparou para receber Sei, esses sei. jogadores que jogaram lá. Foi uma festa bem bonita, Nossa, o dia inteiro. o dia inteiro. É. Rolou E de- você como mãe? Então, daí teve os jogos, né? Aham. Com eles, um jogando contra o outro, e tinha N times, desde os mais novos de agora até como que chama a categoria sênior, não é? Pode ser, sim. Né? Os mais velhos lá. Aham, sei. Estavam todos lá. Então, tinha, acho que uns 4 campos de futebol, e cada campo, 2 times, né, jogando um contra o outro. Todos jogadores que já jogaram. Amistosos entre que eles, né? passaram ali. Então, foi muito legal. Foi muito bonito o evento. Nossa, quanta coisa, hein, que aconteceu! E só coisas boas também, né, Benê? Muito. Então, e meu esposo, meu esposo, eu conheci ele no futebol também. Olha, Ele jogou muita bola assim. Antigamente, aqui em São José, o amador era muito. Como que fala? Era muito visto. Tinha bastante pessoas que. Como que chama as pessoas que ajudam? os olheiros, o pessoal que administra, Não, que ajudam no dinheiro. investidores, Investidores, assim. tinham vários investidores. E havia também, na época, campeonato das indústrias. Então, meu esposo jogou muito futebol de campo e salão aqui em São José. E tinha muito patrocínios, né, que falam. E, na época, era a turma do José Frige que coordenava, que animava o futebol também aqui, na época do Bevilacqua. O prefeito Bevilacqua, ele também movimentava bem o esporte aqui em São José. Então, meu esposo jogou muito. E houve uma época que daí estava meu filho jogando campo, salão, meu marido campo, salão, e a minha filha vôlei. Nossa, que beleza! E sabia que houve uma época no SESI que daí tinha entrega de troféus, né, dos campeonatos da cidade. Daí eu cheguei lá no SESI, ver o meu marido, né, e o meu filho recebendo medalhas de honra e de vencedor, né, de troféu de vencedor de salão e campo, os dois no mesmo pódio. Nossa. E a Raquel também, de vôlei. E a Raquel, ela joga vôlei até hoje pela Embraer. Ah, é? Ela tem fez 40 anos e ela foi, acho que foi ano passado, ela foi campeã estadual na categoria dela, Olha, que incrível. aqui em São José pela Embraer. E ela ama o vôlei Então, o também. DNA está na família do esporte, Tá. né? E Então- você joga algum esporte? Eu sou a única que não fiz nada. Nada! Você fez tudo para eles chegarem até aí. Exatamente. Não é? Motivação e alto astral é comigo mesmo. E fez muita coisa. Muito. A única coisa que eu fiz a vida inteira foi caminhada. Eu adoro caminhar. E na época jazz, só isso também, nada mais. Ai, Mas jazz, assim, entre amigos, assim, não, nada nem de academia. Mas é assim mesmo, né? Benê, a gente já está chegando no final. Olha só, que papo gostoso, viu? Então, e agora tem os netos, né, que estão vindo aí. Isso, os netos estão jogando bola também. Muito. Olha, tem um de 4 anos que o menininho é danadinho, mas danadinho. Ele já se mete em tudo, conhece tudo.
E o Daniel também, os dois filhos da minha filha. Certo. O Daniel e o João. Os dois amam bola. E o Filipe, que começou agora também, com 6 anos, começou ano passado, no meio do ano. Aham. Ele já, nossa, turma, ele joga aqui no Esplanada. Certo. E ali o pessoal já adora o Filipe, e ele se destaca como goleiro e Felipe é filho do filho Ferretti? do Ferretti, Certo. Filipe Ferretti. Certo. Também um menino de ouro, os três. E os três têm o sangue, têm o genes. E olha aí, hein? Estão Tem. surgindo 3 jogadores Tem aí, hein? eu não sei não, acho que um sai agora. Com certeza. Porque eles são muito bons, muito dedicados e adoram bola. Quer dizer que você foi esposa de jogador, você foi mãe de jogador e agora você vai ser vó de jogadores, futuros jogadores. E acompanho eles nos jogos deles, nos treinos, e eu filmo. Sei. Mando para eles quando eles não podem estar presentes, Aham. né? Então eu filmo e mando para Ai, eles. que legal. Ai, Ferre, mas está muito legal o nosso papo aqui, viu? Então. Mas eu queria também que você deixasse uma mensagem assim para as mães de jogadores, né? A gente tem muitas mães que o podcast, né? Tanto que participam como que ouvem, que Sim. né, assistem pelo YouTube, né? Acompanham a gente nas redes sociais e tudo. E tem dessas bem do sub-11 que estão começando ali, sabe, Benê? Sei. Até 17, 18, 15. As que estão no profissional também. Então a gente tem vários tipos de mães aí de jogadores e jogadoras também. Sim. Então, o que eu acho que os pais não devem se preocupar com as crianças tão pequenininhas de enfiar eles no futebol, conduzir e mandar. Não. Eu com meu esposo, sempre preocupamos muito com o caráter deles. Porque se eles se derem certo no futebol, com certeza, ocupando o tempo deles com coisas boas que eles gostam, e o esporte é ótimo, porque o esporte ele dá motivação, dá alegria, dá educação, né? Ele dá limite para a criança e desenvolve muito a mente, ajuda muito nos estudos. Então, eu acho que deve focar no estudo. E, né, em segundo plano, lógico, o dom da criança, né? E com certeza, se ele ocupar o tempo dele igual os meus ocuparam, eles vão dar excelentes adultos. Isso que é importante, né? Ser pessoas boas, de um caráter bom, deixar uma pessoa boa aí, né? Para dar seguimento, né? Na vida. Então, eu acho que isso que vale a pena, sabe? Não pensar tanto, porque eu acho que a gente tendo Deus e cuidando direitinho das crianças, né? Acompanhando os jovens, né? Administrando direitinho o que eles fazem na vida e dando suporte, motivando eles, né? Fazer aquilo que eles gostam, com certeza vai dar tudo certo lá na frente, né? Vai dar um bom profissional, não importa a área. Eu falo para os meninos, né? Não fique, deixa os meninos ser felizes, deixa jogar. Eu falo para o Júnior e a Raquel, deixa os meninos jogar, deixa eles serem felizes, curtir a infância, né? E deixa eles estudar e brincar com a bola. E depois o que eles resolverem ser, com certeza, importante, porque tem bons médicos, tem bons dentistas, tem bons engenheiros, né? Tem muitos, mas bons mesmo são poucos, não é mesmo? Então, o caráter eu acho muito importante, né? Benê, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu adorei a história, que viu? bom, eu também gostei. E é bom, gente. Como eu te falei, eu nunca participei de um vídeo assim. Tá ótimo. Mas eu acho que eu gosto de pegar coisas diferentes, sair da rotina, é bom. Isso. E Faz nosso bem, papo foi né? muito bom, viu? Você tem muita Obrigada. história, sua história é muito bonita também, né? A sua participação, né? O Ferretti, ele Sim. chegou até aí, né? Graças a você, ao seu marido, a todo mundo, né? Tudo que ele Graças aprendeu. a Deus, nós temos uma família maravilhosa.